Sejam bem-vindos. Essa é a primeira aula ao vivo do nosso curso e talvez esse seja o tema principal de que em que todo o engenheiro de projeto, engenheiro de cálculo, deve dominar, porque ele é a base de todo o dimensionamento estrutural. O que eu vou falar hoje, então, é a segurança nas estruturas pelo método dos estados limites, um método semi-probabilístico que foi instalado aqui no Brasil nas estruturas de aço na NBR 8800 de 1986. De 1986 para cá, todas as estruturas usam o método dos estados limites no seu dimensionamento. Então é muito importante que esse método seja dominado pelo engenheiro de projetos. Essa é uma aula ao vivo em que eu vou introduzir o tema. Existe um módulo inteiro, futuramente no curso, em que a gente vai detalhar ainda mais e exemplificar o uso do método dos estados limites, que tem o objetivo de obter a máxima segurança com a máxima economia possível. Então, vamos começar. Eu vou mudar de tela, vou ficar pequenininho aqui e a gente vai começar a falar de segurança nas estruturas. Bom, e o que é segurança de uma estrutura? Segurança de uma estrutura é a capacidade que ela deve apresentar durante toda a sua vida útil de suportar todas as ações que vierem a acontecer sem atingir o que a gente chama de qualquer estado limite. E nós vamos ver que existem dois estados limites e nenhum dos dois podem ser atingidos. O estado limite de serviço e o estado limite último. Então, o importante é entender o que é um estado limite. Depois, é importante entender o que é um estado limite de serviço e o que é um estado limite último. E depois, entender quais são todos os estados limites de serviço que podem acontecer na estrutura, quais são todos os estados limites últimos que podem acontecer na estrutura, e a partir daí, conseguir calcular as ações e as resistências necessárias para cada um desses estados limites de serviço e para cada um desses estados limites últimos. Tudo bem? Bom, então, nesses dois estados limites, que são estados limites obtidos a partir de cálculos estatísticos, e o ideal é que na nossa vida tudo fosse obtido a partir de probabilidades. Acontece que, se os estados limites últimos e os estados limites de serviço fossem puramente probabilísticos, seria de uso muito complicado no dia a dia dos nossos escritórios de cálculo. Devido a esta restrição, eu posso dizer a vocês que os estados limites, o método dos estados limites é um método semi-probabilístico. Ele teve um estudo probabilístico, esse estudo probabilístico foi embalado e a partir de um determinado ponto ele passou a ser determinístico. Por quê? Porque a probabilidade pura é muito difícil de usar no dia a dia dos escritórios. Mas basicamente,
O que é que o método dos estados limites faz? O método dos estados limites, ele faz o seguinte: ele pega a resistência da estrutura e minora essa resistência. Acha um patamar para essa resistência. Ele pega as solicitações que atuam na estrutura, combina essas ações e majora essas ações. De tal forma que a distância entre essa resistência antes de ser minorada e estas solicitações antes de serem majoradas é o que a gente chama de nosso coeficiente de segurança. O método dos estados limites, ele faz isso. Como? Ora, nós não podemos permitir que a capacidade portante de uma estrutura seja atingida, ou seja, nós não podemos permitir que a estrutura vá até a ruína. E para isso, nós não podemos permitir que a estrutura atinja um estado limite último de ruína. Nós não podemos permitir que um determinado elemento ou toda a estrutura perca a estabilidade, perca o seu equilíbrio, tombe como se fosse um corpo rígido, que essa estrutura seja arrancada das suas fundações. Então, nós não podemos permitir que as estruturas atinjam um estado limite último de perda de estabilidade, de equilíbrio de uma parte ou do conjunto da estrutura. Nós não podemos permitir que essa estrutura entre em colapso, ou seja, ela seja transformada numa estrutura hipostática. Como é que isso acontece? Vamos imaginar que eu tenho uma estrutura hiperestática ou uma estrutura isostática. Determinados nós perdem a sua resistência, transformando essa estrutura numa estrutura hipostática e, posteriormente, transformando essa estrutura num mecanismo. Nós, engenheiros civis, precisamos fazer com que as estruturas sejam estáticas, diferente do engenheiro mecânico que trabalha com as estruturas dinâmicas. Então, nós não podemos permitir que as estruturas atinjam os estados limites últimos de transformação da estrutura original em uma estrutura parcialmente ou totalmente hipostática. Nós não podemos permitir que as estruturas, ou parte dessas estruturas, atinjam o estado limite último de perda de estabilidade ou de deformações elásticas ou plásticas, que podem ser uma deformação lenta, fissuração, e que essas deformações provoquem alteração na sua geometria, alterando o sistema estático. Então, nós não podemos permitir que esses estágios dos limites últimos sejam atingidos. Nós não podemos permitir que as estruturas atinjam os estados limites últimos de perda da capacidade de sustentação dos seus elementos, seja ela por ruptura da seção, seja ela porque houve fadiga ou porque houve flambagem de uma barra comprimida. Então, nós temos que evitar esses tipos de estados limites últimos. Nós não podemos permitir que essa estrutura atinja um estado limite último de colapso progressivo, aonde a perda de capacidade de uma parte da estrutura faz que todas as outras partes, consequentemente, como aquele jogo de dominó que um cai em cima do outro, progressivamente, seja atingido. Então, nós não podemos permitir que falte integridade estrutural a essas estruturas. Nós não podemos permitir, portanto, que as estruturas sofram grandes deformações,
transformação em mecanismo ou instabilidade global. Vocês percebem, dessa forma, que os estados limites últimos estão sempre relacionados ao colapso da estrutura ou a partes desta estrutura. E, como a gente fala em probabilidade, o método dos estados limites últimos, ele deve fazer com que a probabilidade de ocorrência de perda de vidas humanas ou de propriedade seja muito pequena. O método dos estados limites, no caso dos estados limites últimos, busca fazer com que a probabilidade seja muito pequena de ocorrência de grandes deformações, transformações em mecanismo ou instabilidade. Como é que o método dos estados limites últimos faz isso? Ele faz isso reduzindo a resistência dos materiais e majorando as solicitações de cálculo na estrutura. De uma forma bastante simples, é assim que a gente vai evitar que uma estrutura atinja um determinado estado limite último. Muito bem. E o que são os estados limites de serviço? Os estados limites de serviço, eles estão relacionados à utilização da estrutura, à interrupção do uso dessa estrutura, há danos nessa estrutura, há deterioração nessa estrutura, desde que não haja colapso, deformações excessivas. Ou seja, no método dos estados limites, existe um estado limite de serviço, onde, a partir de um determinado nível de solicitação, a estrutura deixa de ter utilidade, apesar de ela não entrar em ruína, apesar de ela não sofrer qualquer tipo de colapso. Por quê? Imagina, você entra numa determinada sala e nesta sala tem uma viga de aço que nitidamente você vê que ela está com uma flecha muito grande. Você se sentiria à vontade de sentar embaixo dessa viga? Você se sentiria à vontade de estar num pavimento, num shopping, e à medida que as pessoas sobem as escadas para esse pavimento, você sente a vibração? Você se sentiria à vontade de estar dentro de um galpão industrial trabalhando e cada vez que ventasse, você ouvisse a estrutura vibrando, fazendo um barulho de corda à medida que o vento atua nessa estrutura? Ou seja, estes são exemplos de estados limites de serviço. A estrutura, ela vai entrar em colapso? Não. O usuário se sente à vontade em utilizar essa estrutura? Não. Então, não interessa se ela não entrará em colapso. Ela deixou de ser útil ao seu uso. Então, esses são os estados limites de serviço. Deformações excessivas para a utilização normal da estrutura. Flechas, grandes rotações que afetam a aparência da estrutura. O seu uso normal. A drenagem, imagina que você tem um piso que a viga ela está fletida e cada vez que chove ou que você lava um pavimento de garagem, fica acumulada água. Por quê? Porque esse pavimento está com uma grande deformação. Ou mesmo uma viga que sustenta uma alvenaria e que esta viga deformou, a alvenaria não tem a mesma deformabilidade da viga e esta alvenaria, então, passa a ficar fissurada. O que aconteceu? Um estado limite de serviço.
A estrutura vai entrar em colapso? A estrutura vai entrar em ruína? Não. Mas ela afetou a sua aparência, afetou a sua utilização normal. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Lógico que haverá uma probabilidade maior de um estado limite de serviço acontecer do que um estado limite último. Lembra que eu falei que a gente vai buscar a máxima segurança com a máxima economia? Então, o método dos estados limites majora as ações, minora as resistências, para que não seja atingido o estado limite último. Para os estados limites de serviço, a probabilidade deles acontecerem é maior do que acontecer um estado limite último. Por que isso? Porque nós não estamos colocando patrimônio ou vidas em risco. Então nós podemos obter um pouco mais de economia sem colocar estes riscos na mesa. Então a probabilidade dos estados limites de serviço acontecerem é maior do que a probabilidade de um estado limite último acontecer. Nós não podemos ter deslocamentos excessivos sem perda de equilíbrio. O exemplo da viga. Nós não podemos ter danos locais, como, por exemplo, fissuração, rachadura. Corrosão do aço é um estado limite de serviço e nós não podemos permitir que isso aconteça. Por quê? Se a gente permitir que a corrosão aconteça, ao longo do tempo, a corrosão superficial ela vai se aprofundando no material e vai havendo perda de material, perda de espessura do aço. Nós não podemos permitir que haja escoamento localizado ou até deslizamento de uma ligação. Por quê? Porque o escoamento localizado pode aumentar a sua deformação, o deslizamento pode aumentar o giro de uma ligação, podem afetar a aparência da estrutura, a sua utilização ou a sua durabilidade. Então, qualquer efeito que afete a aparência, a utilização e a sua durabilidade também não podem acontecer. Nós vamos tentar evitar, apesar de existir uma probabilidade maior que isso aconteça, mas como que nós vamos evitar? Verificando os estados limites de serviço. Então vejam que nas aulas gravadas, na primeira aula gravada, eu comecei a falar sobre os materiais e o seu uso nas estruturas. Quais são os diversos tipos de materiais que a gente usa na estrutura. E eu falei que esses materiais, eles precisam ser elementos estruturais. O que significa que esses materiais devem ter uso estrutural? Eles devem ter muito bem definido a sua tensão de escoamento Fy, a sua tensão de ruptura F último e o seu módulo de elasticidade E. Por exemplo, se eu tiver um daqueles materiais definido como um aço ASTM A36, eu sei que este aço tem uma tensão de escoamento Fy de 250 megapascais, uma tensão F último, tensão de ruptura, tensão última de 400 megapascais e tem um módulo de elasticidade de 200 mil megapascais. Isso está muito bem definido em função do tipo de aço estrutural. Então, todos aqueles materiais perfis, materiais que eu apresento na aula 1, gravada, que eu disponibilizei a semana passada antes da aula de hoje, eles são materiais estruturais e quando eu falo que a resistência desses materiais serão reduzidas, significa que a tensão de escoamento Fy, definida como tensão de escoamento característica, será reduzida a partir
de um coeficiente de ponderação significa que a tensão de ruptura F último será reduzida a partir de um coeficiente de ponderação das resistências para que não sejam atingidos os estados limites últimos. Então, aquela primeira aula é importante que vocês tenham assistido para saber que existem materiais estruturais e não estruturais, vários tipos de perfis, vários tipos de chapa, e que eles devem obrigatoriamente, para o nosso uso, ser aços estruturais com tensão de escoamento muito bem definida, tensão de ruptura definida e com módulo de elasticidade muito bem definido a partir das suas normas, a partir das suas especificações. Ora, então, quando eu vou fazer a verificação de projeto, eu vou buscar, como eu disse, as resistências características serão minoradas, as solicitações características serão majoradas, de tal forma que elas se encontrem num patamar intermediário aonde as solicitações de cálculo, que é a solicitação majorada, seja menor ou igual à resistência de cálculo, que é a resistência característica minorada. A verificação de projeto é feita desta forma aqui. Mas ela é feita não simplesmente deste jeito que eu estou fazendo. Ela teve um tratamento probabilístico para que este patamar fosse encontrado. Então, vamos dizer que nós temos duas curvas de Gauss aqui. As solicitações, elas podem ser divididas em solicitações permanentes, em solicitações variáveis. As solicitações permanentes, em geral, ela atende à curva normal, que é a curva de Gauss. As solicitações variáveis nem sempre acompanham a solicitação normal. Na verdade, as solicitações variáveis, probabilisticamente, elas acompanham a curva de Gumbel. Vocês podem não se lembrar disso, mas a curva de Gumbel é aquela curva. Veja, a solicitação normal tem o seu valor médio aqui, olha. A curva de Gumbel tem o seu valor médio deslocado. Isso é a curva de Gumbel. Mas é possível, através de manipulações aritméticas, transformar uma curva de Gumbel numa curva normal. Então, foi feito isso de tal forma que, a partir das solicitações características, são aplicados coeficientes de ponderação, gama, que vão majorar essas solicitações e características e transformá-las numa solicitação de cálculo. Lembrando que a curva embaixo, a área abaixo da curva normal, representa a probabilidade de acontecimento do evento estudado. Ora, se eu adotasse solicitações médias, a probabilidade dessas solicitações acontecerem seria de metade dessa área, ou seja, seria de 50%. Não é
possível termos segurança com a probabilidade de que as solicitações atuantes na estrutura acontecerão com 50% de chance. Nós temos que reduzir muito esta probabilidade. Então, a solicitação característica é a solicitação que tem a máxima probabilidade de acontecer, mas ela ainda é muito grande. Então, o que a gente faz? A gente majora a partir dos coeficientes gama, de tal forma que a probabilidade dela acontecer seja bem menor. Menor até do que 5%. Da mesma forma, nós temos as resistências de cálculo. Eu não vou adotar uma resistência média, porque da resistência média significa que, adotado o material, a probabilidade dessa resistência ser menor do que 50% daquela resistência que eu adotei, ela é muito grande. Então, o que eu faço? Eu adoto a resistência característica, que é a resistência mais provável de você obter no ensaio característico dos materiais, mas essa probabilidade ainda é muito grande. Então, o que eu faço? Eu reduzo a partir de coeficientes de ponderação das resistências, coeficientes de ponderação dos materiais, até uma resistência de cálculo. Muito bem. Isso significa dizer que o que eu estou fazendo é que a resistência de cálculo tem uma probabilidade muito pequena de não ser alcançada e as solicitações de cálculo têm uma probabilidade muito pequena de serem ultrapassadas. De tal forma que a distância entre a solicitação característica e a resistência característica é este valor beta, coeficiente de segurança, calculado por esta expressão aqui. Logaritmo natural da resistência média dividido pela solicitação média, dividido pela raiz da variância das resistências ao quadrado, mais a variância das solicitações ao quadrado. Este valor abaixo da curva é o valor que me dará a segurança necessária e, consequentemente, a economia máxima que eu posso obter no dimensionamento estrutural. Para fazermos essa verificação de projeto, então, o que eu faço? Eu aplico às solicitações características coeficientes de ponderação das solicitações, achando a solicitação de cálculo. Para as resistências características, eu vou dividir por um coeficiente de ponderação dos materiais, determinando a resistência de cálculo. Vocês vão achar alguns artigos mais antigos que você tem o γm igual ao inverso de φ. Por quê? Porque antigamente a gente multiplicava a resistência por um φ e o φ era menor do que 1. Hoje não, a gente multiplica as solicitações de cálculo por γf e a gente divide as resistências características por multiplica as solicitações características por γf e divide as resistências características por γm. Então, γf é
representado como um produto de coeficientes parciais. Gama F1 vezes gama F2 vezes gama F3. Então, gama F é o produto de três outros coeficientes. Gama F1 considera a probabilidade de ocorrência de ações que se afastam do valor característico. A gente não conseguimos garantir que a solicitação de cálculo será aquele valor característico. Então, se ele pode ser maior, eu tenho que adotar um coeficiente que considere esta possibilidade de ocorrência. Gama F2 é um fator chamado de fator de combinação, que considera a probabilidade de ações diferentes atuarem simultaneamente com os seus valores máximos. Só que, no método dos estados limites, esse fator de combinação é de extrema importância, que a gente vai sacar este fator de combinação e tratá-lo particularmente chamando-o de psi0. Então, ao invés de o gama F ser a multiplicação de gama F1, gama F2, gama F3, eu vou chamar um gama das solicitações de gama F1 vezes gama F3 vezes psi0, porque o psi0 é muito importante no nosso cálculo. E o gama F3, ele considera a imprecisão na determinação dos efeitos das ações. Não significa o nosso erro de cálculo, mas que existe alguma imprecisão nos modelos, nas solicitações que a gente adota, na distribuição das tensões, um efeito de variação das grandezas nos esforços que são gerados nos nossos modelos, que são geradas nas montagens, que são geradas na execução. E desta forma, da mesma forma, nós temos um coeficiente γm, gama dos materiais, que vai reduzir as resistências características. E este coeficiente é o produto de três outros coeficientes dos materiais, gama M1 vezes gama M2 vezes gama M3. Aqui nós não vamos separar nada. Gama M1 leva em conta a variabilidade da resistência efetiva, de tal forma que nós vamos transformar a resistência característica num valor extremo, com uma probabilidade muito pequena dessa resistência não ser atingida. O gama M2 considera diferenças entre a resistência efetiva do material lá aplicado na estrutura e aquela resistência que a gente mede nos laboratórios em corpos de prova. Porque existe diferença entre um ambiente controlado e um ambiente de obra. E o gama M2 considera isso. O gama M3 considera as incertezas que existem na determinação das solicitações resistentes devido a qualquer método empregado ou método de cálculo utilizado. Desta forma, nós temos que o fator de ponderação das resistências para as combinações que nós vamos fazer, e essas combinações podem ser combinações normais, combinações para serem aplicadas durante a vida útil da estrutura, que é, no caso das estruturas de edificações, 50 anos. No caso de pontes, 70 anos. No caso de barragens, 100 anos. E estruturas de grandes responsabilidades, até mais do que isso. Mas no caso de estruturas normais, edificações, edifícios industriais, as combinações normais são as combinações das ações que podem acontecer durante o seu período de recorrência. Qual é o período de recorrência? 50 anos. Durante a construção ou em condições especiais, nós temos um período de recorrência muito menor. O período de recorrência pode ser de 6 meses, 1 ano, 3 anos.
durante a construção dessa estrutura. Então, nós temos uma combinação especial ou de construção durante esse período. E nós podemos ter combinações excepcionais. O que são combinações excepcionais? Combinações excepcionais são aquelas que, excepcionalmente, pode acontecer durante o seu período de vida útil. Por exemplo, numa ponte, no pilar de uma ponte, o impacto de um veículo nesse pilar. O incêndio numa estrutura. São dois exemplos de ações excepcionais. Então, quando eu vou verificar o estado limite último, eu tenho que verificar, no mínimo, a combinação normal. Mas em função da análise que eu faço, eu tenho que verificar uma condição durante a construção e uma combinação que pode ser excepcional. Ora, se eu vou dimensionar um edifício, esse edifício, excepcionalmente, pode estar sujeito a um incêndio. Então, o que eu vou fazer? Ou eu vou pegar e dimensionar esse edifício para uma condição excepcional do incêndio, ou eu vou pegar e especificar proteção passiva para que os materiais resistentes continuem resistentes por um determinado período desse incêndio. Ora, e aí os estados limites últimos me dizem que eu tenho a possibilidade de escoamento, flambagem ou instabilidade. Nesse caso, o meu coeficiente de ponderação das resistências para as ações normais será de 1,10, para as ações especiais ou de construção será 1,10 e para as ações excepcionais eu não vou majorar, eu vou adotar FY igual a FY. FYD, tensão de escoamento de cálculo, igual a FY. Nesses casos, não. Nesse eu vou adotar FY de cálculo. FYD é porque a gente adota o índice D de design. Vieram das normas estrangeiras. Então, toda vez que você achar uma solicitação de cálculo, uma resistência de cálculo, vai ter o índice D de design. Então você sabe que já foi aplicado o coeficiente de ponderação nessa resistência ou nessa solicitação. Agora, se a gente vai verificar ruptura do material, eu adoto para as combinações normais 1,35, então eu vou dividir, por exemplo, a tensão de ruptura F último por 1,35. Então, F último de cálculo será igual a F último dividido por 1,35. A mesma coisa para as ações de construção e nas ações excepcionais é 1,15. Isso para o aço estrutural. Agora, para o concreto, por exemplo, no uso das estruturas mistas, e para o aço das armaduras, por exemplo, nas lajes mistas, eu vou adotar um fator de ponderação da resistência do concreto de 1,40 nessa condição normal, de 1,20 nas combinações de construção e de 1,20 nas combinações excepcionais. E o aço da armadura, de 1,15 nas ações normais, de 1,15 nas ações de construção e de 1 nas ações excepcionais. Simples assim. Vou verificar um estado limite último de flambagem para uma combinação normal. Eu pego a resistência à compressão e divido por 1,10. Vou verificar a ruptura de uma ligação parafusada. Eu pego a resistência dessa ligação e divido por 1,35 para uma combinação normal. Vou verificar o concreto de uma laje mista com steel deck para uma combinação, para uma situação de construção.
Eu pego a resistência da laje e divido por 1,20. Eu vou verificar a armadura que está dentro dessa laje na combinação de construção. Eu pego a resistência dessa armadura e divido por 1,15. Pronto, eu tenho as resistências de cálculo. Agora, para calcularmos os fatores de ponderação das solicitações de cálculo, para fazermos as combinações das ações, eu tenho que voltar à teoria de probabilidade. Neste gráfico aqui está colocada uma situação excepcional de incêndio que ela vai ocorrer por algumas horas apenas na estrutura, por um tempo específico na estrutura. E ela pode acontecer ou não acontecer raramente nessa estrutura. Todos sabemos que nós temos normas de sismos. Então, vamos supor que eu esteja fazendo uma estrutura lá no norte e nordeste do Brasil, e o sismo tem uma duração de alguns segundos, mas ele pode acontecer durante a vida útil dessa estrutura. Eu tenho uma outra ação que é muito mais frequente, e ela é máxima no sul do Brasil e mínima no norte do Brasil, que é a ação do vento, que vai acontecer por algumas horas durante a vida útil da estrutura. Ela não tem uma duração muito grande. Se eu estou lá no sul do Brasil, pode ser que tenha neve na minha cobertura. Essa neve pode durar alguns dias, pode durar até algumas semanas. Posso ter a sobrecarga de utilização nessa estrutura. Eu tenho pavimentos. Vamos supor que eu tenha vários pavimentos no edifício e essa sobrecarga pode acontecer por vários dias. E ela será muito mais frequente do que a neve, o vento máximo, sismo ou incêndio. Mas é uma ação acidental, uma ação variável devido à sobrecarga. E, finalmente, uma ação permanente, como, por exemplo, o peso próprio da estrutura, que ele vai sofrer pequenas variações ao longo da vida útil da estrutura, muito diferente da sobrecarga, que tem um mínimo muito diferente de um máximo, da neve, que tem um máximo e pode ter muitos períodos zerados, como o vento, que tem um máximo e muitos outros períodos zerados, como o sismo, que tem um máximo e muitos períodos zerados, e como o incêndio, que tem um máximo e muitos períodos. Espera-se, né, que a maior parte da sua vida útil não tem incêndio. Como é que eu faço para combinar tudo isso num determinado período de tempo? Nesse período de tempo aqui, por exemplo. Nesse período de tempo, eu tenho um nível de solicitação permanente, eu tenho um nível de sobrecarga, eu tenho um nível de neve, eu tenho um nível de vento, não tenho sismo e não tenho incêndio. Por quê? Porque provavelmente isso daqui vai acontecer excepcionalmente. Então, nós vamos reservar incêndio e sismo para as ações excepcionais. E vento, neve, talvez a neve em alguns pontos específicos do Brasil, mas vamos dizer que pode acontecer, são para solicitações normais. Agora, veja, eu não posso combinar
o vento máximo, com a neve máxima, com a sobrecarga máxima e com a ação permanente máxima. Por quê? Porque a probabilidade de todas essas ações acontecerem simultaneamente com seu valor máximo, a gente pode ver aqui, não é tão grande assim. E é por isso que eu peguei e falei, olha, o fator de combinação das ações que se fizeram, eu vou separar do fator de ponderação e nós vamos considerá-lo separadamente. Porque é justamente esse fator de combinação que vai me dar a probabilidade do vento máximo acontecer com a neve, com a ação acidental, com a permanente. Que vai me dar a probabilidade da neve, o valor máximo da neve, acontecer com o vento, com a sobrecarga e com a permanente. Que vai me dar a probabilidade da sobrecarga máxima acontecer com o vento, com a neve e com a ação permanente. E também na ação excepcional. E como é que a gente vai fazer essas combinações? Da seguinte forma, na combinação normal, nós vamos utilizar a seguinte expressão. Nós vamos somar todas as ações permanentes que atuam na estrutura, lembrando que a ação permanente é uma ação que sofre pouca variação, e multiplicar pelos seus coeficientes de ponderação γg. Lembrando que aqui eu estou utilizando γF1 vezes γF2, como γg aqui. Por quê? Ora, porque ele sempre vai entrar na combinação. A ação permanente sempre vai atuar na estrutura, então ela sempre vai estar aqui. Daí eu vou selecionar uma ação variável que eu vou falar, essa é a minha ação variável principal, e eu vou entrar com o valor máximo dela. Por exemplo, eu pego aqui o vento como ação máxima. Pego a ação máxima do meu vento e multiplico pelo seu fator de ponderação γQ1. O que é o γQ1? É o γF1 do vento vezes o γF2 do vento. Mas ela, eu estou dizendo que ela vai entrar com seu valor máximo. Qual é a probabilidade que o vento com o seu valor máximo atue junto com a neve, com a sobrecarga e com a permanente? Bom, com a permanente a probabilidade é grande, por isso que eu estou somando ela aqui, olha. Eu majorei a permanente, eu majorei o vento, mas essa parcela representa as demais ações variáveis. Então, é a soma das demais ações variáveis, F, que... Quais são as demais ações variáveis se Fq1 é vento? A ação acidental e a ação da neve. Multiplicada pelo seu fator de ponderação, que é um fator que vai majorar essas forças que acontecem com seu valor máximo, e o fator de ponderação, o fator de combinação vai minorar essas ações. Por quê? Porque a probabilidade delas acontecerem com seus valores máximos não é tão grande quanto eu poderia utilizar. Então, o valor de γQ é sempre maior ou igual a 1, e o valor do fator de combinação é sempre menor ou igual a 1. E aí eu faço a minha combinação última normal. Vou chamar isso daqui do quê? De SD. E aí, como é que eu faço? Eu calculo o valor de SD e comparo com o quê? Com o meu RD. O que é o RD? Por exemplo, para a combinação normal, o RD seria igual à resistência característica dividido por 1,10.
faço, como é que eu atendo o estado limite último? Fazendo com que a solicitação de cálculo seja menor ou igual à resistência de cálculo. E se for uma combinação última, especial ou de construção? Da mesma forma, pego todas as ações permanentes que atuam durante a construção, multiplico pelo seu fator de ponderação, adoto um valor máximo para uma ação que eu vou falar que é principal, por exemplo, a sobrecarga é principal aqui agora. Multiplico pelo seu fator de ponderação, somo todas as outras ações secundárias. Se a máxima é a ação de sobrecarga, somo neve e vento, multiplico a neve pelo seu fator de ponderação, pelo seu fator de combinação, multiplico o vento e somo com o vento multiplicado pelo seu fator de ponderação e pelo seu fator de combinação, acho que? Acho a solicitação de cálculo na fase de construção. Ou numa condição excepcional, por exemplo, de incêndio. Pego todas as ações permanentes, multiplico pelos seus fatores de ponderação, pego a ação provocada pelo incêndio, que é a ação excepcional, não multiplico por nada, não vou majorar, e pego todas as demais ações variáveis, multiplicado pelos seus coeficientes de ponderação, multiplicado pelos seus coeficientes de combinação. Quais são todas as outras ações variáveis? Nesse exemplo aqui, sobrecarga, neve, vento. E qual é a ação excepcional? Incêndio. Determino a solicitação de cálculo e não posso permitir que a solicitação de cálculo seja maior ou igual à resistência de cálculo excepcional. Qual é a resistência de cálculo excepcional aqui? No caso do aço, é o próprio RK. Por quê? Porque o γ1 é igual a 1,00. Então vejam que na ação excepcional, isso daqui é igual à resistência característica. E aqui na ação excepcional, eu não majoro. E aqui estão os coeficientes de ponderação das ações, esses valores de gama, para cada uma das solicitações. Para as ações permanentes, por exemplo. Para as ações permanentes, nas combinações, tudo que eu falar para normal serve para construção e para excepcional, tá? Na combinação normal, eu vou pegar a ação permanente e multiplicar por 1,25 ou 1, o que for mais crítico. Na próxima aula, eu vou exemplificar quando a multiplicar por 1 é mais crítico do que multiplicar por 1,25, tá? Quando eu tenho cargas de sinais opostos. Então, eu vou pegar o peso próprio da estrutura, multiplicar por 1,25. Vou pegar, vamos supor que eu tenho estruturas pré-moldadas, o peso dela multiplico por 1,30, somo com o peso próprio da metálica. Vamos supor que eu tenha equipamentos que vão ficar permanentemente lá, multiplico por 1,5 ou 1, o que for mais crítico, e achei a somatória das minhas ações permanentes. Daí eu vou eleger uma ação variável principal. Vamos falar, eu falei que a ação variável principal é a ação do vento. Está aqui. A ação do vento tem um coeficiente de ponderação de 1,40. Então eu vou pegar a ação do vento e multiplicar por 1,40. E vou somar as demais ações variáveis. Então eu tenho ações de variáveis decorrentes do uso e ocupação. Multiplico por 1,5, por exemplo, a ação devido à sobrecarga de utilização. A neve na cobertura é decorrente do uso. Multiplico por 1,5 também. Somo as duas. Só que antes de somar,
eu vou precisar multiplicar pelo fator de combinação. Vejam que os fatores de combinação são menores ou iguais a 1. Eu minoro. Então, pressão dinâmica do vento, eu multiplico por 0,6, desde que ele não seja principal. Eu minoro só as ações secundárias. Olha aqui. Eu não minoro a ação principal. Ah, mas como eu sei qual é a ação principal e qual é a ação secundária? Eu não sei. Eu vou ter que testar. O vento como principal, as outras como secundárias. A sobrecarga como principal, as outras como secundárias e assim por diante. E quando a ação for secundária, eu multiplico pelo seu fator gama, está aqui nessa tabela, e pelo seu fator xi, 0, que está aqui nessa tabela. Ah, e para que servem esses outros dois? Eu vou explicar daqui a pouquinho, que servem como fator de combinação para o estado limite o estado limite de serviço da estrutura. Tudo bem? Bom, então, consegui verificar o estado limite último. Fiz com que as solicitações de cálculo sejam menores ou iguais às resistências de cálculo. Muito bem. Está atendido o estado limite último, o método dos estados limites últimos? Não. Eu ainda preciso verificar o estado limite de utilização. E para eu verificar o estado limite de utilização, eu tenho a possibilidade de 3 combinações. Uma combinação quase permanente. É uma combinação que afeta visualmente o conforto do usuário. Ou seja, o caso daquela viga com deformação excessiva. Vai colapsar a estrutura? Vai ruir a estrutura? Não. Eu me sinto bem vendo aquela flecha excessiva? Eu não me sinto. Então é estado limite de serviço. Se ela só afeta o conforto visual, ela não afeta outros elementos estruturais, então eu uso a combinação quase permanente de serviço, que é igual a somar todas as ações permanentes, e vejam que eu não majoro com o coeficiente de ponderação, e somo cada uma das ações variáveis multiplicada pelo seu fator de combinação ψ2. O que é o ψ2? O ψ2 é um valor menor, olha, todos eles são menores do que o fator de combinação do estado limite último. Então, ele aumenta a probabilidade disto acontecer, mas não vai colocar em risco vidas humanas nem patrimônio. Eu não majoro nem a ação permanente, nem as ações secundárias, e pelo contrário, as ações variáveis, e pelo contrário, eu minoro o efeito das ações variáveis. E eu tenho, então, uma combinação para o estado limite de serviço. Então, isso daqui é uma solicitação de serviço. Ah, o que eu faço com isso? Eu comparo com a resistência de serviço? Não. Não existe resistência de serviço. Você vai comparar os efeitos que a solicitação de serviço causa num elemento estrutural. Neste exemplo que eu acabei de citar, de uma viga com deformação, então eu tenho uma viga e essa viga submetida a um carregamento de serviço, esse S de serviço, que é a soma das ações permanentes
mais a soma das ações variáveis multiplicadas pelo seu fator de ponderação quase permanente de serviço, provocou uma flecha. Provocou uma flecha, uma deformação vertical. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer uma flecha máxima. E essa flecha máxima não pode causar desconforto no ocupante, no usuário. Vou calcular a flecha para esta solicitação de serviço e a flecha de serviço deverá ser menor ou igual à flecha máxima estabelecida para essa situação quase permanente, que é uma situação de conforto visual, com uma probabilidade maior de acontecer. Então aqui eu comparo efeito, eu não comparo esforço. Desculpa. Aqui eu não comparo força nem momento, eu comparo outros efeitos da estrutura. Ao mesmo tempo, eu tenho uma outra combinação que é chamada de combinação frequente de serviço. Nessa combinação frequente de serviço, eu vou utilizar quando houver danos reversíveis à construção. Ou seja, um dano que, depois dessa solicitação deixar de acontecer, o dano à construção também se reverte. Vamos supor que eu tenha a minha cobertura e que, devido a uma determinada solicitação de serviço, essa cobertura passou a empoçar água, mas a telha ela continua resistente, sem vazamento. E quando esta solicitação, devido a uma sobrecarga que aconteceu, cessar, ela volta à posição normal, sem nenhum dano reversível a ela. Por exemplo, uma telha metálica. Neste caso, eu uso uma combinação frequente de serviço. E como é a combinação frequente de serviço? Eu somo todas as ações permanentes, pego uma ação que eu vou escolher como principal, multiplico pelo seu fator de combinação frequente de serviço XI e somo todas as demais ações variáveis com o seu fator de combinação XI2. Tenho a minha solicitação de serviço. Da mesma forma, tenho a minha estrutura metálica aqui. Essa estrutura metálica deformou, a telha deformou, começou a empoçar água, cessou a ação que fazia com que eu tivesse essa deformação da estrutura. Ótimo. A telha continua intacta, continua a trabalhar, continua a exercer sua função. É reversível? Então eu utilizo uma combinação de frequente de serviço. Veja que a combinação frequente de serviço ela vai ter que ser testada várias vezes até encontrar qual é a ação variável principal. Pode ser a neve, pode ser a sobrecarga, pode ser o vento. Então, eu uso a neve e todas as outras secundárias. Eu uso o vento e todas as outras secundárias, variando o quê? O XI e o XI2 delas. Agora, como eu estou aplicando o XI, e vejam que o XI é maior do que o XI2, significa que eu estou reduzindo a probabilidade de uma situação, de uma combinação frequente de serviço, acontecer em relação a uma combinação quase permanente. Porque aqui eu multiplicava todas as ações por XI2.
Aqui eu multiplico a ação principal por psi1 e as demais por psi2. Reduzir a probabilidade dela acontecer. Só que ainda ela é muito mais provável de acontecer do que num estado limite último. E uma combinação rara de serviço tem uma probabilidade muito menor ainda de acontecer. Por quê? Porque para calcular a solicitação de serviço, eu somo todas as ações permanentes, elejo a ação principal, testo cada uma delas, não minoro nesse caso. Vejam que isso daqui é menos provável de acontecer, e multiplico as demais ações variáveis por psi1. Psi1 é maior do que psi2. Portanto, esta combinação de serviço, chamada de combinação rara, deve ser aplicada quando eu tenho danos irreversíveis à construção. Vamos colocar, por exemplo, a situação de uma viga que sustenta uma alvenaria de tijolos e essa viga, se deformar, vai produzir fissuração. Fissuração nessa alvenaria. A fissuração é um dano irreversível. Você vai ter que reparar ou substituir. Vai ter infiltração de água se for uma alvenaria externa. Então eu não posso utilizar uma combinação rara, uma combinação permanente, uma combinação quase permanente ou uma combinação frequente de serviço. Eu tenho que utilizar uma combinação rara de serviço, diminuir a probabilidade de que isso aconteça. E aí eu vou estabelecer que esta flecha, determinada por essa solicitação de serviço, seja menor ou igual do que uma flecha máxima pré-estabelecida. E aí eu fiz a verificação do estado limite de serviço. Pensando numa distribuição de Gumbel, aqui está uma ação variável, por exemplo, devido à sobrecarga. O valor característico é o valor máximo dela. Se eu multiplico o valor característico por gama vezes Q característico, eu tenho a solicitação de cálculo. Então eu tenho uma probabilidade muito pequena de acontecer. Agora, se eu pego esse valor característico e multiplico por psi0, eu tenho uma probabilidade maior deste evento acontecer. O que eu estou fazendo? Aqui, nas combinações últimas, quando eu multiplico a solicitação variável por psi0, mas ao mesmo tempo eu multiplico por gama, eu estou aumentando a probabilidade disto daqui acontecer, mas mantendo a minha segurança. Aumento a probabilidade, mas mantenho uma segurança. Se, tá aqui, ó, psi0, 0,5. Se, ao invés de psi0, eu vou para o fator de combinação na utilização psi1 igual a 0,4, eu estou aumentando mais ainda a probabilidade disso acontecer. Mas estou aumentando a economia, não estou colocando em risco vidas humanas nem patrimônio. E se eu utilizar o psi2, que é menor ainda, eu estou aumentando mais ainda a probabilidade disso acontecer, uma situação quase permanente, mas que afeta apenas o quê? O conforto visual do usuário. Mais nada além disso. E essas são as definições de segurança e como a gente trabalha
com os fatores de ponderação e combinação das ações e das resistências. Então, esta é a aula de hoje. A próxima aula eu vou começar a fazer exemplos de cálculo, exemplos de uso desses fatores de combinação à medida que vocês progridem conhecendo de forma mais ampla as estruturas metálicas nas aulas gravadas que eu disponibilizei. Então, antes de eu encerrar, eu gostaria de saber se há alguma dúvida que eu possa sanar agora. Se não, eu vou encerrar a aula ao vivo de hoje. Eu vou dar um tempo, porque eu sei que tem um delay de 40 segundos. Se não houver perguntas, eu encerro a aula de hoje.